seu fogo caia sobre mim. Sei que o seu fogo caia sobre mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Quem está preparado para ser abençoado, diga amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos receber já rapidamente o missionário Célio, que vai estar trazendo a palavra para o Senhor. Vamos aplaudir forte o nome do Senhor. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aqui estamos na presença do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Queremos glorificar o nome dEle neste momento, para que Ele nos abençoe e nos proteja e que nos consagre nesta manhã todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas do dia a dia. Nós colocamos no altar de Cristo para nós sermos abençoados por Ele, irmãos. Pegamos a passagem bíblica em Jó, né? A mensagem hoje está em Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, capítulo 1, versículo 6. Primeira aprovação de Jó. Glórias a Deus, aleluias. Santo, santo és o teu nome, aleluias. Jó capítulo 1, versículo 6 em diante. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, e apenas não toque nele. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Diga graças a Deus, irmãos. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Glórias. Irmãos, nesta manhã, me senti no desejo, através do Espírito Santo, trazer a mensagem de Jó. É uma mensagem importante, né, irmãos, para a nossa retidão, pela nossa integridade com Deus, né, com Jesus, né, que é o Filho. E através de Jesus que nós vamos conseguir a nossa salvação, acreditando através da graça e da misericórdia, por meio da fé nele, Jesus Cristo. Irmãos, essa narrativa, essa palavra colocada de começo aqui entre Jesus, entre Deus, aliás, e Satanás, né, irmãos? Tudo começa num prólogo, ou seja, imagina-se que Senhor e Satanás, né, como diz a palavra, discutindo a fidelidade e a prosperidade de Jó. Satanás, né, irmãos, insinua a Deus por Jó ser íntegro, né, e ser um cara abençoado por Deus,
através, irmãos, de tudo que ele tinha, né? Ou seja, o diabo, ele está sempre nos vigiando, sempre nos assistindo, sempre olhando as nossas atitudes, o nosso comportamento, né, irmãos? E através disso é que ele se manifesta, jogando as suas setas malignas, né? Que entra, né, no nosso pensamento, como o nosso irmão Hernani já nos falou, e acaba nos atingindo o nosso interior, onde está a nossa alma e o nosso espírito. Isso é um meio, né, que o nosso inimigo acha, né, irmãos, para nos atingir. Ou seja, o diabo, o Satanás, ele já conhece a Deus mais do que nós mesmos, ele é mais crente do que nós mesmos, porém, ele sabe que a salvação dele está perdida, e ele sabe, né, que o inferno está logo aí para ele. Então nada mais nos resta para ele, a não ser nos atingirmos, né, irmãos, através de pensamentos colocados dentro de nós. Irmãos, nós temos que entender também que Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia. O primeiro livro escrito na Bíblia é o livro de Jó. Acredita-se que Jó é antes de Abraão, né, irmãos? Por ser o primeiro livro da Bíblia, então nós temos a noção que Jó era anterior a Abraão. Então não deixa de ser um pai, né, patriarcal também, do começo ali do mundo, né? E Jó também, apesar de sofrer, né, irmãos, todo esses acontecimentos familiares, ele possuía também essa função de ser um sacerdote na sua família. Então ele tinha essa função, era um pai, né, um cara muito bem, mas tinha essa função de conhecer o verdadeiro Deus, né? Ele tinha esse conhecimento. Por isso que aconteceu, né, essa inveja, né, de Satanás fazer contrariar a Deus, ou fazer uma suposição para Deus, né, mexer com Deus para que pudesse realmente fazer esse teste no nosso profeta Jó. Irmãos, Jó era um cara rico, muito bem rico. Nem era por ouro, nem por prata, irmãos. Era pela grandeza do rebanho que ele possuía. Então, a gente vê que, apesar de Jó ser um homem capacitado na fé, um homem temente a Deus, nós vemos que Satanás, o nosso inimigo, né, estava perambulando pela terra, e então veio junto com os anjos, né, nós vemos na palavra aqui escrita, e se aproximou de Jesus. Então esse conflito entre a fidelidade e a prosperidade de Jó, e então Deus permitiu que Satanás tocasse Jó, mas não, como diz aqui, a palavra não matava, nem tocava, mas apenas mexer nas coisas materiais de Jó para testar a sua fé. Mas o Senhor nosso Deus tinha certeza da fé e da prosperidade e da temência que Jó tinha por Deus. Glórias a Deus, irmãos. E assim, Jó não entende, né, irmãos, o sofrimento. Hoje nós podemos nos colocar, né, irmãos, qualquer um de nós pode ser o exemplo, pode ser o Jó da vida. De repente você tem tudo, e daqui a pouco, amanhã já não tem mais nada. E quantos Jó nessa vida, né, irmãos, nós vemos aí, que às vezes Satanás consegue tocar na vida, na família, e acaba destruindo, e muitas vezes as pessoas não têm noção, não têm sensibilidade de que existe um pai assim.
E as pessoas às vezes são contaminadas pelo espírito diabólico e não conseguem enxergar a presença do Espírito Santo de Deus na família e em sua vida. E por isso, irmãos, tudo começa a ser destruído na vida de cada cristão ou de pessoas que não são tementes a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Isso nós temos que vigiar e orar para nos fortalecermos, né, irmãos, na palavra de Deus, honrar, né, irmãos, todos os dias, para que nós nos tornamos fortes com Deus, para que Satanás, nosso adversário, não toque na nossa vida e não destrua aquilo que a gente tanto sofreu com o nosso suor para construir. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, uma pergunta que nós precisamos nos fazer: por que Deus permite que seus filhos sofram? Tem uma resposta, irmãos, para tudo isso. Nós precisamos de oração, nós precisamos de fidelidade, de prosperidade, nós precisamos ter temência a Deus, ser tementes a Deus. Mais à frente nós vamos entender a questão de ser temente a Deus. Mas nós precisamos nascer de novo, né, irmãos? Nós precisamos renovar a nossa fé todos os dias com Deus, pois nós somos carne, né, irmãos? Na nossa carne, nós possuímos uma fraqueza, né, irmãos? Ou seja, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Esse Espírito que está sobre a carne é que nós precisamos fortificar através de Deus, através de Jesus Cristo, para que nós possamos caminhar fortemente sobre esta terra, irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, no decorrer da história, Jó já tinha perdido tudo, né? Já estava sem nada. O diabo já tinha tocado, Satanás já tinha tocado na vida dele. Outros povos já tinham invadido, matado os seus animais, seu rebanho, e assim perde seus filhos, né? E vai indo. Se aproximaram de Jó 3 amigos, que no primeiro momento já não reconheceram direito Jó, mas esses 3 amigos vieram para dar um apoio por ver Jó um homem rico, porém dali um certo tempo já não tinha mais nada e cheio de feridas sobre o corpo, né, irmãos? Porque o diabo conseguiu, né, fazer aquilo que Deus tinha permitido. Irmãos, esses 3 amigos eram Elifaz, Bildade, Sofar e logo depois Eliú. Eram amigos solitários, né, irmãos, que vieram ajudar Jó. E esses amigos, irmãos, ficaram conversando um bom tempo com Jó, mas eles não tiveram entendimento de tudo isso que tinha acontecido na vida de Jó. Eles conversavam com Jó e colocavam para Jó que ele tinha que se arrepender dos pecados e que de tudo, e por causa que ele tinha, por causa de toda a riqueza, de tudo que ele tinha, no ponto de vista deles, de tudo que aconteceu naquele momento que estava diante dos olhos deles, eles achavam que Jó tinha que se arrepender e pedir perdão para Deus. Mas Jó não entendia, irmãos, porque Jó era temente a Deus. Jó fazia tudo de acordo com o que Deus tinha abençoado. Pois Jó também, como já falei, era um pai de família, mas temente a Deus e sacerdote também. Então a família de Jó era grande, né, irmãos, também. Porém, irmãos, Jó percebe, irmãos, que, aliás, Eliú, irmãos, o quarto amigo de Jó, ouviu toda essa conversação dos primeiros 3
de Jó, e ele deixou a mensagem dele também, que Jó não, aliás, esses 3 amigos, apesar deles falar dessa forma para Jó, ele deu a entender, no ponto de vista dele, que eles estavam errados os 3. E ele colocou desta forma, irmãos, que apesar de Jó ser um homem bom, permitiu se tornar um homem orgulhoso, e Deus estava punindo para humilhá-lo. Esse era o ponto de vista de Eliú, o 4º amigo de Jó, falando apenas para que aqueles 3 amigos que tentavam persuadir Jó não estavam corretamente. Mas esse ponto de vista de Eliú também é parcialmente, irmãos, não é tão certo assim, porque tem uma parte que nós podemos entender que o sofrimento purifica a nossa fé. Para muitas pessoas, sim, para muitos irmãos, sim, o sofrimento purifica a nossa fé, em alguns momentos. Então nós precisamos estar atentos, né, irmãos? Porque às vezes nós não entendemos porque nós somos tocados e a nossa vida às vezes ela pega um rumo que nós não conseguimos entender. Glórias a Deus, irmãos. E diante disso que nós temos que entender também, irmãos, que da nossa parte simplesmente nós devemos permanecer fiel, apesar de tudo isso. Simplesmente permanecer fiel. Irmãos, nessa manhã nós podemos entender que uma das coisas mais difíceis da nossa fé é saber esperar. Outra coisa, uma das coisas mais difíceis é saber ter paciência. O que nós precisamos, nós cristãos, através da nossa fé, nós precisamos ter condições para saber lutar com Deus. No entanto, Deus honra quando nós somos perseverantes, irmãos. Deus nos honra quando Ele enxerga a tua perseverança. Glórias a Deus, irmãos. Amém. Jó chegou a um ponto, irmãos, que para ele nada mais restava a não ser Deus. Deus era o suficiente para ele. Além disso, irmãos, para Jó nada mais restava. E eu quero dizer para os irmãos nesta manhã, Deus é suficiente em sua vida. Glórias a Deus. Nós precisamos, irmãos, colocar no nosso espírito, no nosso coração, que Deus é o suficiente, que através de Deus as nossas escolhas, a nossa caminhada, os nossos propósitos, as nossas vitórias são sempre abençoadas. Amém. Que você possa sempre estar sendo capacitado através da tua fé. Nós precisamos honrar o nome de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, não tem quem não falou essa semana que passou sobre o que aconteceu no Brasil, sobre carnaval. Claro que qualquer pregador, qualquer irmão que sobe o altar, ele sempre vai ter o desejo de falar sobre o Apocalipse. Falar sobre o Apocalipse realmente, para muitas pessoas, é assustador. Mas nós vamos enfrentar. Aonde aconteceu, irmãos, aquele episódio, aquela conversação, foi no meio de uma carnificida, né? Uma prostituição total dos filhos de Deus, né, irmãos, na carne, né? Mas aquele foi um momento certo que o Espírito Santo falou no ouvido daquela mulher para que ela mencionasse o Apocalipse e o nome de Deus, de Jesus sobre a terra. Talvez não era o momento certo para ser mencionado, mas Deus escolheu, eu acredito, no meu ponto de vista, aquele momento para falar
dar uma mensagem para o povo, para essa nação e o mundo, né, irmãos? Deus se manifestou espiritualmente e usou aquele momento no meio de uma prostituição, né, de bebedeiras, de vícios, drogas, para se manifestar e para nós alertar. Então, eu acredito, através de Deus, de Jesus, que foi um alerta para a nação. Por falta de sinais, irmãos, não é. Os sinais está aí, as pessoas estão falando e anunciando o nome de Jesus no meio de uma multidão, né? Aonde Deus não se faz presente, né, irmãos? Mas naquele momento ali, para aproveitar a oportunidade, serviu para nos alertar também, para nós cristãos, que nós devemos estar atentos a Deus. Mas o Apocalipse, não se preocupe, o Apocalipse pode chegar daqui 10, 20 minutos na minha vida, na nossa vida. Nós temos que estar preparados, irmãos, porque a nossa salvação é no sopro da vida e não é lá em cima. Quando nós subimos, ou subimos salvos em Cristo, ou já subimos para a outra porta, que é o inferno. Não existe segunda chance. A chance minha e sua, irmã, é aqui, é no sopro da vida. Então não ache que tudo é normal na tua vida aqui na terra. Ah, mas hoje, amanhã eu peço perdão. Não, peça agora, renuncia agora, se arrepende agora. Se Deus vem te buscar, você já está salvo. Muitas vezes, independentemente de pastores, do que for, religiosos da terra, podem estar salvos e de repente, quando Jesus voltar, podem estar em adultério, podem estar em outros pecados e perder a salvação. Então nós temos, por isso que Deus fala, nós temos que vigiar, sempre estar atentos a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, para nós entender um pouquinho mais o sofrimento que nós aprendemos de Deus e de tudo que eu falei agora, irmãos, que Deus é o suficiente para as nossas vidas e o nosso futuro. Devemos amar independentemente, irmãos, se recebemos bênçãos ou não. Tem vários dias, irmãos, que você levanta pela manhã e que você não está bem. E aonde nós precisamos buscar o suficiente, buscar a Deus, se fortificar a Deus, se fortificar na palavra. Muitas vezes, irmãos, não adianta pensar que o pastor é a solução naquele momento. Nós temos que entender, primeiramente, a Deus, mas podemos sim buscar aconselhar-se, buscar ter uma visão. Aí sim, irmãos, conversar com o pastor ou com qualquer outro missionário ou qualquer outro irmão teu. Mas primeiramente nós devemos buscar o suficiente, que é a Deus, irmãos. O teste é difícil, irmãos, mas o resultado de um cristão é sempre um relacionamento mais profundo com Deus. Sempre um relacionamento mais profundo com Deus. Aqueles que resistem à fé, irmãos, experimentarão os galardões de Deus, as recompensas de Deus. Diga glórias a Deus, irmão. Glorifique o nome do Pai. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, uma mensagem, um momento que eu quero falar para os irmãos e para o pastor também. Os dois pastores. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado.
A pessoa, quando ela sai da igreja, ela sai porque ela já se esfriou dentro da igreja. Não foi lá fora. Ela se esfriou dentro da igreja. Por isso, irmãos, independente do pastor, dos irmãos que aqui estão, quando ela toma uma atitude, é porque ela não está mais com o Espírito Santo. Ela realmente, ela já se esfriou aqui dentro. Porque, irmãos, quando você entra pela porta da igreja, pela porta do templo, você vem buscar a Deus. Você não vem servir o homem da terra. Você vem ao encontro de Deus. Você vem adorar a Deus em verdade. Muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que os pastores colocam algumas palavras, mas não é para atingir o irmão ou a irmã. Muitas vezes essas palavras são para a gente mudar. Se nós ouvíssemos só os nossos próprios pensamentos, meus queridos irmãos, quantos caminhos, quantas escolhas erradas nós já tínhamos pegado. O que nós não podemos, irmãos, é ouvir o homem da terra. Aquele que não é temente a Deus, nós temos que ficar longe. Mas se você entrou pela porta, você entrou aqui para adorar a Deus e ouvir a mensagem de Deus através do pastor. Glórias a Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos, porque todo mundo hoje é dodói, sabe? É dodói. Qualquer coisinha magoa. Então tu fica dodói, aí não vou vir mais nessa igreja porque o pastor falou isso, porque o pastor é aquilo. Irmãos, se nós não termos maturidade espiritual, esqueça que a salvação vai acontecer na tua vida. Se você não entender uma palavra que o pastor ou a pastora falou, tudo isso é para o entendimento. O pastor é um ser humano, Jó era humano, e Satanás tocou nele para testar a sua fé. Glórias a Deus, irmãos. Olha, irmãos, Deus é apaixonado por pessoas sinceras. As pessoas transparentes, que não se escondem, que não são hipócritas. Lá em Salmos 37 diz bem assim: nota um homem sincero e considera que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Glórias a Deus, irmãos. Diga graças a Deus bem alto, irmãos. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não importa o que você já fez, não importa o que você vai falar. Deus não olha para palavras bonitas, Deus não olha para a tua aparência, mas Deus vê. O que Deus vê em você, irmão? Um coração sincero com Deus. É isso que nós precisamos ter. Um coração sincero com Deus. Irmãos, o homem da terra acha que já está no lugar de Deus. O homem da terra, ele se entende como semideus. Só que ele não tem a sensibilidade de entender que a passagem dele aqui na terra é curta. É apenas uma prova da tua pessoa. Então, as pessoas acham que a morte nunca vai chegar para elas, que ela vai viver a vida eterna aqui na terra. Nós entendemos, nós cristãos, crentes em Deus, que aqui é uma prova, apenas uma prova, e nós vamos caminhar para a eternidade. Você quer caminhar para a eternidade, irmãos? Porque o inferno não tem eternidade na vida. A vida eterna não existe no inferno. Vai parar por ali mesmo? Nós sentimos a dor do fogo quando se queimamos, não sentimos? E quando o seu corpo cair no inferno e será indestrutível,
quanta dor, quanto grito, quanto gemido, quanto arrependimento, mas depois que você está lá no fogo do inferno, irmão, de lá você não sai mais. Então nós queremos a vida eterna com Deus. Saímos daqui e vamos para a glória de Deus. Glórias a Deus, vamos morar junto com Jesus, Senhor. Aleluia. Amém? É onde nós mais precisamos, é com Deus. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, muita gente passa por momentos difíceis, momentos que às vezes não tem nem vontade de orar, né? Às vezes os sonhos começam a ficar tão distantes de Deus, né? E Deus fica tão longe de você. Às vezes você não tem nem vontade de falar o nome de Jesus. Mas, irmãos, se você chegar diante do Pai com um coração sincero, em lágrimas e sussurrar, e pedir para Ele: ajuda-me, Senhor, com toda a sua fé, Deus rasga os céus e venha a seu favor. Glória a Deus. É tão fácil, irmãos, é tão fácil, que Deus rasga os céus e venha a seu favor, te abençoar. É só, se você não está com vontade, irmão, de orar, busque, vai buscando, o Espírito Santo se faz presente. Talvez Deus está tão distante da tua vida nesse momento, mas se você buscar a Ele, o Espírito Santo, que aqui está no meio de nós, se apresenta e entra na tua porta, do teu interior, do teu coração. É isso que nós precisamos, irmãos. Olha, nós vemos uma coisa: não esconda seus erros, confesse, seja sincero diante de Deus. Glórias a Deus. Olha, irmão, nós temos uma pequena passagem em Gênesis capítulo 13. Veja bem esse exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, quebraram a justiça de Deus, se corromperam no pecado. Talvez Deus tinha outro caminho, talvez não tinha outro caminho, mas quebraram a sua justiça. Porém, pelo pecado, Adão e Eva se esconderam, mas Deus sabia onde estavam escondidos, né, irmãos? Deus sabia. Mas olha, o que nós precisamos entender desse pequeno exemplo é que, irmãos, quando Deus se apresentou no meio deles, o que eles fizeram? Se esconderam. Mas nós cremos que ali era uma oportunidade de Adão e Eva, irmãos, se reconciliar, se restaurar, jogar aos pés de Deus para Ele perdoar. Acabei de falar, irmãos, eles se esconderam de Deus. O que eles fizeram foi o que o homem sempre faz ali fora. Sempre joga a culpa no outro. O que o homem faz ali fora é sempre jogar a culpa no outro. Foi o que Adão fez. Jogou para Eva, Eva jogou para a serpente, ou seja, um jogou para o outro. Ninguém quis ser sincero, de coração sincero com Deus. Um ficou jogando a culpa para o outro. E volto a dizer, ali fora o homem é a mesma coisa, irmãos. Sempre está jogando a culpa para o outro. Não, eu não fui eu que fiz, foi o outro que fez, foi o outro que falou. Então nós vemos, irmãos, que se Eva e Adão se reconciliassem, se jogassem aos pés de Jesus Cristo, talvez a nossa caminhada fosse outra. Porém, eles não tiveram um coração sincero com Deus. Glórias a Deus, irmãos. Amém? Então nós temos que ter cuidado, né, irmãos? Olha, nós precisamos ser reto e íntegro com Deus. Reto e íntegro com Deus. Ser reto e ser íntegro é ser inteiro. Glórias a Deus, irmãos. Essa era uma característica, irmãos, que não dividia os pensamentos de Jó com Deus, porque ele era reto com Deus e íntegro com
com Deus. E o que nós, irmãos, nesta manhã precisamos ser reto e íntegro. Ele era coerente com Deus. Ou seja, irmãos, nós temos que ser da forma íntegros em nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Então nós precisamos entender, irmãos, essa parte. Glórias a Deus, irmãos. Para nós terminarmos aqui, nós precisamos temer a Deus, né, irmãos? E outra coisa que nós precisamos entender, que temer a Deus, irmãos, não é você ter medo de Deus. Ser temente a Deus, irmãos, é mencionar novamente, praticar a retidão e a integridade com Deus. Irmãos, muitos filhos entendem e muitos filhos vêm na igreja hoje achando que tem medo de Deus, ou seja, tem medo de ir para o inferno, tem medo de ser castigado, e assim sucessivamente, irmãos, vai acontecendo. Deus não olha para isso, mas muitas pessoas entendem essa tendência dessa forma, irmãos, não tem uma visão de Deus, acha que por vir à igreja e fazer tudo isso que eu falei, essas palavras, irmãos, é dessa forma que Deus vai entrar na vida dela, e não é. Deus, irmãos, precisa da tua oração, precisa da tua adoração, precisa da tua retidão, precisa que você leia a Bíblia, pratique a palavra de Deus, e aí Deus vai restaurar a tua vida, irmão. Deus vai te dar vitórias, Deus vai te dar propósitos, você vai ser transformado, restaurado a tua alma, o teu espírito, e aí você está diante de Deus, mais perto, irmãos, para a salvação. Glórias a Deus. Importante nós nascermos de novo, né, irmãos? Todos os dias através da nossa fé, que é a maior certeza, irmãos, que nós temos hoje. Irmãos, se desvie do mal. Olha, irmãos, quantas pessoas crentes que vêm à igreja, que conhecem a palavra de Deus e que por dinheiro, irmãos, acabam entrando no conforto e acabam esquecendo de Deus. Jó era um homem rico, o homem mais rico da terra, irmãos. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que fugir do pecado. Nós temos que se afastar de pessoas escarnecedoras, pessoas que trazem uma contaminação para o nosso espírito. Entenda, irmão, que o pecado não é vitamina, mas parece que hoje, irmãos, para esse mundo que está aí fora, parece vitamina o pecado. O pecado não é vitamina. Essas pessoas se enchem do maligno ali fora, com drogas, bebedeiras, prostituição, mas o vazio logo volta, irmãos, e aquele vazio permanece, e aquela aflição permanece, mas quem está com Deus, irmãos, sempre está cheio do Espírito Santo. Diga glórias a Deus, irmãos. Aleluias, aleluias, graças a Deus. Irmãos, servir a Deus requer ousadia. Então se afaste do mal, se afaste de tudo aquilo que te faz mal. Jó tinha virtudes e passou na prova ainda mais fortalecido, irmãos. Jó questionou a Deus, irmãos. Claro que questionou, mas veja a diferença. Olha, bem rapidinho, quando acontece uma doença em nossa vida, muitas vezes nós reclamamos. Geral, é com Deus, é com as pessoas que estão ao redor, é com tudo. Jó, irmãos, um homem rico, um homem que depois foi atingido por Satanás, cheio de feridas no corpo, muita dor no corpo, vários amigos se aproximaram,
dando o ponto de vista de tudo aquilo que aconteceu. Mas tem uma coisa, irmãos, que Jó não fez, foi murmurar e reclamar. Apesar de tudo que tinha acontecido para ele, como nós já falamos, Deus era suficiente. Jó questionou por que aquele sofrimento, mas não murmurou e não blasfemou. Essa é a grande diferença. Quando você passa por dias que são ruins e você acaba voltando ainda mais forte em Deus, irmãos, e mais temente a Deus. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Aleluias. Glórias a Deus, irmãos. Vamos lá. Agora vamos para o final, né, irmãos? Mas nós precisamos colocar no nosso coração sincero, né, irmãos, essas palavras de Jó. Jó tornou-se um servo ainda mais exemplar. Ainda mais ele deu alegrias a Deus. Nota-se um tom de satisfação nas palavras de Deus a Satanás. Lá em Jó 1:8, onde diz: observaste o meu servo Jó? Falando para o diabo: observastes ao meu servo Jó? Alegria de um pai satisfeito com o filho, irmão, cheio de orgulho por Jó entender todo aquele processo de sofrimento e ainda mais forte com Deus, né, irmãos? E Jó, nós podemos entender no final dessa palavra que Jó conseguiu reter, irmãos, toda a riqueza e ainda mais forte com Deus e ainda mais, adquiriu ainda mais. Então nós vemos, irmãos, de tudo que nós falamos aqui, como nós temos que ser firmes na fé e firmes com Deus. Ou como nós temos que acreditar no Pai. Como já falei, irmãos, a carne é fraca, mas o que está na carne, esse Espírito que Deus nos deu e que está ligado com o Espírito Santo, é isso, irmãos, que nós temos que entender. Nós estamos ligados com Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é poderoso. Deus está junto com nós e Deus nos quer junto com eles no reino dos céus, irmãos. Glórias a Deus. É difícil, irmão, mas não é impossível de você chegar lá com Deus. Pedindo ajuda ao Espírito Santo, passemos a buscar uma vida íntegra, praticar a retidão, demonstrar temor a Deus, desviar-nos do mal. Irmãos, é isso que nós precisamos. Tudo isso, irmãos, guardem no seu coração, porque Deus está atento. Deus não se afasta de você. Se você dá oportunidade, se você busca, Deus vem. E Deus quer a sua reconciliação com os irmãos. Glórias a Deus. Abra o seu coração para Deus, irmãos. Não precisa ser para o homem da terra, para o irmão, muitas vezes que está do teu lado. Você tem um livre-arbítrio. O Espírito Santo está a seu redor. E Ele quer te restaurar a tua fé, fortificar. Glórias a Deus, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus. Queremos nesta manhã, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento à tua palavra, para que nós possamos discernir o teu entendimento, para que nós possamos abençoar os clamores, os louvores e esta palavra, Senhor, colocada no coração. Oh, meu Deus, através do teu Espírito Santo que aqui está presente, consola-nos, Senhor. Inclina teus ouvidos para nos ouvir atentamente, pois o Senhor é um Deus que habita em nosso meio com força, com maravilhas, e o Senhor nos quer com perfeita e maravilhosa vontade no teu entendimento e no teu Espírito. Abençoa, Senhor, a cada servo, que nós possamos ser
servos exemplares como Jó. Que nós possamos passar por esses dias ruins, mas junto contigo, Senhor, porque Tu tem olhos para nós, Senhor. A nossa alma tem valor para Ti. E o Senhor, nós queremos Te adorar ainda mais em verdade. Glórias a Deus, irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Santo, santo seu nome, Jesus. Coloca a tua mão direita na altura do teu coração. Aleluia, Deus. Santo, santo seu nome. Hoje, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. oh Deus da glória, Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou todo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai, de Pai, de Pai. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou seu, eu sou seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu como de Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. escolha Deus na tua vida, escolha Deus na tua casa, na tua família. O mundo afora, ele gera propostas, mas você nesta manhã saia convicto que você e a tua casa servirão ao Senhor. Amém. Que você e a tua família servirão ao Senhor. Deus está recrutando um exército que se levante com fé para pelejar nessa batalha espiritual.
e declararmos vitória sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus conta com a tua fé, Deus conta com as tuas orações, Deus conta com o teu posicionamento nesta manhã. Se levanta em fé e declare que Deus está agindo em favor da tua família, que Deus já está agindo no coração dos teus filhos, sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho. Se Deus estiver do teu lado, ninguém pode impedir a ação do desatar de Deus sobre a tua vida. Existem promessas que Deus nesta noite se manifesta, esta manhã se manifesta. Se Deus sustentou e levantou a Jó, também da forma nesta manhã Deus há de te sustentar, Deus há de te levantar, Deus há de curar as tuas feridas, Deus há de levantar o propósito santo sobre a tua casa. Seja guiado pelo braço perfeito de Deus, seja guiado pela direção divina de Deus. Escolha Deus nesta manhã. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Jó tinha todas essas condições para rejeitar a Deus e blasfemar a Deus, mas ele se manteve íntegro nas suas lutas, íntegro nas suas perdas, íntegro nas suas enfermidades, íntegro nas contrariedades que ele enfrentou. Ele se manteve íntegro diante de Deus porque ele escolheu temer ao Senhor. Então aprenda a temer a Deus e anda nos caminhos que ele tem reservado para a tua vida. Senhor Deus, eu abençoo cada família que presente. E eu declaro o teu poder, o teu milagre. Faça a tua oração. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa meu lar, abençoa meu casamento, abençoa meus familiares. Levanta a tua voz e fala isso com Deus. Diga a Deus, abençoa minha família, abençoa meu lar, abençoa meu casamento, abençoa meu trabalho. Me dá força em cada dia. Me ajuda a andar, Senhor meu Deus, nos teus caminhos. Me ajuda a escolher unicamente a tua presença, a tua face. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Declara com fé. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a versatilidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu vencedor. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu vencedor. Faz um milagre em mim. Levantando as tuas mãos, diga assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E vamos aplaudir bem forte aquele que é digno de toda a glória. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Toma posse dessa palavra, toma posse da bênção do Senhor Jesus. E eu te digo, se mantenha firme nos caminhos do Senhor Jesus. Escolha diariamente estar nos caminhos firmes de Deus. Amém, irmãos? Apenas para ressaltar um anúncio importante.
Irmãos, dia 9 de fevereiro, pode se sentar, já vamos encerrar o culto já. O dia 19, irmãos, eu gostaria que os irmãos façam um esforço, o dia 19 de março, 19 de março e sábado 24, se não me falo, ou 23, acho que 23, nós teremos, aliás, durante toda a semana, desde domingo 17 até o sábado 23, toda semana nós vamos ter programação durante a noite, em celebração dos 50 anos da nossa igreja. A nossa igreja, a primeira igreja evangélica quadrangular, está fazendo 50 anos, irmãos, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós começaremos domingo ainda de tarde, a partir das 17 horas, nós estaremos fazendo uma carreata nas duas avenidas principais, tanto de ida e de volta. Nós vamos reunir aqui. Então, quem puder vir de carro, venha de carro. Quem puder vir de moto, venha de moto. Quem puder vir de bicicleta, venha de bicicleta, né? Quem quiser vir a cavalo, também venha a cavalo, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer nossa carreata do poder às 17 horas. Vamos nos reunir, vamos andar nas duas ruas principais e depois vamos vir aqui para dar continuidade para o nosso culto, que à noite, domingo de noite e segunda de noite, ou seja, 17 e 18 à noite, estará conosco a profeta Raquel, uma mulher muito sábia em palavras reveladas, muito poderosa em palavras, é a voz profética, foi considerada, viu, pastor Paulo, missionário Eusébio, foi considerada ela, né, como a voz profética do Paraguai. Imagina, muito forte. Então, uma mulher que ela é profeta, ela não te fala pelo CPF, nome, né, como aqueles, né, campanhistas aí que confundem com revelação com profecia, né? Ela é uma mulher profeta, traz uma palavra de Deus que impacta na mente, no coração da gente, renova muito forte como Deus usa ela. E estará o dia 17 e 18 pela parte da noite, e o dia 19, que é o dia principal, estará conosco o presidente da nossa igreja, o missionário Solon Soares. Então vai ser uma noite muito abençoada. Ele vai estar aqui trazendo uma bênção do Senhor Jesus Cristo para a nossa igreja. E é claro, a igreja já está se preparando. Nós começamos já a pintar a parte do redor. Semana que vem vamos pintar aqui dentro. Já estamos ajeitando aqui a parte do salão. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Rodrigo, né, que se prontificou aí, fazendo uns arremates, uns negócios ali. Está ficando bonito. Depois nós vamos passar uma pintura também ali. E o dia quarta-feira estará conosco o pastor Isaías, pastor da Assembleia de Deus. Quinta-feira estará aqui o pastor André do Estreito, pastor da Batista, trazendo a palavra de Deus. Sexta-feira ainda estamos confirmando aí o nosso convidado. E o dia sábado, que nós teremos sábado de celebração aqui, vamos ter um bolo aqui da nossa igreja, vamos ter bolo e vamos ter um carreteiro do poder. Vai ser muito forte, dia sábado de noite, vai ter um carreteiro do poder, não tem custo nenhum, irmãos. Amém? Venha somente para nos alegrar na presença do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos celebrar, e estará conosco o profeta Volney, homem também de palavra abençoada. E então toda essa semana nós vamos estar aí de celebração. Então eu gostaria que você observe essa semana com muito carinho, faça o esforço de participar, em nome do Senhor Jesus, porque vai ser tremendo. E os dias sábado 9, já estava esquecendo, o dia sábado 9, ao meio-dia, nós teremos o nosso galeto da glória. Meu Deus, vai ser muito forte. Massa com galeto, a nossa igreja vai estar fazendo essa promoção. Eu não me lembro se é 30, 35, mas mais e menos isso não vai ser. Vai ser meio quilo de massa e dois pedaços de galeto assado, que nós vamos estar vendendo para nos ajudar a cobrir as despesas, irmãos. Porque a pintura de Jesus, amado, quando me trouxeram ali a conta de Jesus, me deu, olha, irmãos, me deu um negócio assim no meu coração. Ainda bem que a pastora está com o aparelhinho aí para controlar aí meus batimentos aí de Jesus, amado. Sou o sangue de Jesus, irmão. Mas é assim, irmãos, é assim, nós temos que investir na obra. E essa promoção vai ser justamente para nós poder ajudar, irmãos. Só de material está dando quase 6 mil nos quebrados, irmãos. Só de material. Então, mais, irmãos, se até agora nós fizemos tudo pela fé,
pela fé nós vamos continuar dando. Amém, irmãos? Então, dia 9, a partir dessa semana, a gente vai colocar nas igrejas os cartãozinhos à venda. Por favor, abençoe a obra de Deus. Não lembro agora se 30, 35, mas mais e menos do que isso não vai ser. Tá? Vai ser meio quilo de massa, vai ser massa para levar. Tá? Vai ser massa para levar. Não precisa trazer bandeja, porque nós vamos arrumar aí as marmitas. Você vai poder levar tudo bem bonitinho para agora e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, ore aí por esse mês. E claro, fevereiro já passou, né? Já está passando praticamente, né? Então vamos manter-nos em oração em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, vamos para casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, Santo, estenda tuas mãos com direção para teu lado. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor Jesus, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Deus, por esta palavra, pela introdução, pelo louvor, Senhor meu Deus. Leva os teus filhos com os teus cuidados, dá-lhes aí uma semana repleta de grandes bênçãos. Assim nós declaramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Nossa reunião está encerrada. Vai em paz, que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor, aquele show de antes. Tá bem tranquilo, bem tranquilo. Aí eu esqueci de falar mais da cabeça. Tá? Então tá bom. Precisava de uma ajuda de aulas, falar a área. Claro. Assim que dá uma limpada no tempo. Então tá, bem, tá bom, então. Beleza, com Deus. Tá bom. Tu deixou tua medida.